Olá, namastê. Se você quer ser um bom meditador, uma boa meditadora, você tem que ter o hábito de meditar. Você tem que ter frequência, você tem que ter periodicidade, você tem que insistir no hábito de meditar. Isso por dois motivos. O primeiro deles é que você aprende a fazer as coisas fazendo, e principalmente meditação. Sabe aquele ditado que fala que o caminho se faz ao caminhar? É mais ou menos isso que acontece no yoga, na meditação. A meditação ela é uma experiência. Então não adianta você ler num livro tudo sobre meditação, não adianta um guru te passar todos os ensinamentos através de uma aula e isso ficar só na teoria, né? Você tem que experimentar a meditação. E quando você experimenta, você vai tropeçar, você vai ter dificuldades no começo, mas você vai aprendendo a meditar. Então esse é o primeiro motivo. Para você ser um bom meditador, uma boa meditadora, você tem que ter o costume de meditar para que você possa criar hábitos, melhorar coisas, né? Fazer adaptações e tudo mais. O segundo motivo é um negócio que parece que é uma lei da natureza, que rege tudo que acontece com a gente e que mantém o equilíbrio das coisas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que vai ficar muito claro, falando sobre a homeostase. O que é homeostase? Homeostase é quando o nosso corpo tenta manter um equilíbrio independentemente das condições externas. Então, por exemplo, a temperatura do meu corpo ela vai ser sempre mais ou menos a mesma, independentemente se lá fora está frio ou está calor. Outra coisa, o meu corpo ele sempre vai tentar manter o mesmo peso, independentemente se eu estou comendo muito ou se eu estou comendo pouco. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade de fazer dieta, né, para perder peso, né? Então as pessoas elas comem muito pouco, né, reduzem bastante o nível de ingestão calórica e começam a fazer atividade física para gastar energia. E o nosso corpo ele entende que tem algum problema, né? Porque o nosso corpo ele não sabe que a gente vive no século XXI, que a gente tem um supermercado do lado de casa, né? Ele acha que nós somos ainda aqueles caçadores, coletores de milhares de anos atrás. Então ele fala, bom, ele não está ingerindo muita caloria, provavelmente porque ele não está conseguindo caçar ou não está conseguindo coletar comida. E ele está gastando muita energia porque ele está indo atrás de algum animal para caçar, mas ele não está achando. Então o corpo fala, bom, eu vou tentar manter as coisas aqui enquanto ele não consegue caçar. Então o corpo mantém o nosso peso, né? E ele faz com que a gente gaste menos energia para fazer as mesmas atividades. Então ele diminui o nosso metabolismo, né, corporal e a gente gasta pouquinha energia, então a gente vai mantendo sempre o mesmo peso. Por isso que é muito difícil para a gente conseguir, né, a perda de peso. A gente, quando vai fazer alguma dieta assim, para perder peso, a gente tem sempre que fazer alguns truquezinhos para enganar o nosso corpo, né? Então essa homeostase, eu dei como exemplo, mas tudo na nossa vida acontece mais ou menos assim. A vida ela mantém sempre um equilíbrio das coisas. Então quando a gente quer uma coisa nova, a gente quer conquistar uma coisa nova, a gente tem que ter persistência, a gente tem que insistir naquilo, porque a gente não vai conseguir as coisas logo assim de cara, né? Então por exemplo, se eu quero ganhar massa muscular, nunca fiz musculação na vida, então vou chegar numa academia de musculação, eu não posso colocar 70 quilos numa barra e fazer supino com 70 quilos, porque isso vai me trazer sérios problemas, né? Vai me trazer muitas dores e vai lesionar meus músculos, articulações e tudo mais. E essas lesões elas podem ser muito sérias, podem comprometer meu corpo para o resto da vida. Então eu tenho que chegar na academia e colocar um peso muito baixinho, né? E começar a fazer os exercícios. Eu tenho que fazer com que as minhas articulações, né, elas se adequem àquela carga de peso. E aí eu vou aumentando o peso aos poucos para que a articulação vá crescendo aos poucos. O músculo vai crescendo também, vai protegendo a articulação. Eu vou aprendendo a fazer o movimento certo, porque provavelmente nas primeiras vezes eu vou fazer o movimento todo errado. Então, aos poucos eu vou, né, com muita persistência, eu vou frequentando a academia, né, 4, 5 vezes por semana e vou conseguindo o ganho de massa muscular que eu queria. A meditação é a mesma coisa, né? Eu sempre falo que a meditação é uma espécie de musculação mental, né? Então, existe um paralelo entre a musculação e a meditação. Então, para eu conseguir meditar bem, eu preciso de uns tropeços no começo, né? E eu preciso começar aos poucos, né? Eu não posso simplesmente chegar e me programar para sentar 60 minutos num zafu de pernas cruzadas. Eu vou sentir dor na perna, vou sentir dor na coluna, eu vou ficar com essas dores durante muito tempo.
eu vou sentir impaciência, eu vou ficar irritado. Vai ser uma experiência traumática para mim. Então, eu tenho que ter a paciência, né? E tenho que ter a persistência, mas também a frequência, a periodicidade. Então, eu preciso, né, se eu quiser, né, aprender a meditar, se eu quiser incluir a meditação na minha rotina diária, né, eu preciso escolher qual é a periodicidade que eu vou meditar. Então, se eu vou meditar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 7 vezes por semana, qual é o horário e qual é o limite de tempo que eu vou ficar no começo. Então, por exemplo, eu posso começar fazendo 5 minutos de meditação, né? Nesses 5 minutos, pode ser que nada aconteça, pode ser que eu não consiga me concentrar, pode ser que eu fique irritado com o barulho da buzina do caminhão, pode ser que eu fique irritado com o barulho da construção do vizinho. Mas conforme eu vou insistindo nisso e fazendo a meditação, né, periodicamente, com insistência, como um hábito, eu vou aprendendo a controlar minha mente, a controlar minha irritabilidade e com o tempo eu vou querendo ficar mais tempo, né? Então, esses 5 minutos iniciais, eles vão ser muito poucos depois de um certo tempo. Vai ser, né? Vai ser muito rápido, então eu vou aumentando isso para 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, né? Mas isso vai ser uma coisa natural, não é uma coisa que eu tenho que me forçar a fazer. Então, o meu conselho, se você quer meditar, se você tem esse desejo, meditação ela traz muitos benefícios realmente para a vida das pessoas, né? Então, se você quer ter esses benefícios na sua vida, ou seja, se você quer incluir a meditação na sua rotina, você tem que realmente insistir e fazer disso uma rotina e ter a periodicidade. Você tem que ter a disciplina de fazer de tempos em tempos, né, conforme você se programou, e aumentar a dificuldade, vamos dizer assim, da meditação gradativamente. Então é isso. Namastê.